Regras eleitorais. Parlamentares devem ter cuidado nas manifestações da tribuna, mas Câmara mantém transmissão das sessões plenárias. Para nós é muito importante que esse debate continue, obviamente com essas salvaguardas, né, eleitorais, mas é muito importante continuarmos dando transparência daquilo que a Câmara faz para os cidadãos de Porto Alegre. Inclusão digital. Iniciativa visa proporcionar autonomia para pessoas idosas no uso da internet. A UNID representa pessoas indo atrás, querer aprender e a diferença que a educação faz. Horta agroecológica. Na zona sul da cidade, espaço desperta consciência ambiental e contribui com a produção de alimentos saudáveis. Ela é uma horta que a gente produz, né, muitas coisas que elas vão para a cozinha. Então, as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas estão nos cardápios quase que diariamente. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Foi lançado no início da semana o acampamento Farroupilha 2024. Devido à enchente de maio, o evento deste ano terá um caráter diferente, com foco solidário. Para ampliarmos as informações, vamos até o Parque Harmonia para conversar ao vivo com a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Vanessa, tudo bem? Quando começam as atividades por aí? Boa tarde. Olá, Clayton, muito boa tarde. Está chegando, viu? Entre os dias 7 e 22 de setembro. Então, como tu disseste, a gente está aqui do ladinho do Parque Harmonia, bem em frente à churrascaria Cultura Gaúcha, onde aconteceu o evento de lançamento, então, do acampamento Farroupilha 2024. Um evento que, inclusive, o nosso presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, participou e a nossa reportagem acompanhou. Então, já tenho as informações aqui de como deve ser o evento nesse ano. Nesse ano, a patrona dos festejos vai ser a tradicionalista Vera Lúcia Mena Barreto, que tem mais de 40 anos de nativismo. E o homenageado vai ser o pajeador Jaime Caetano Brown, que faleceu em 99 e esse ano completaria 100 anos. Bom, o evento esse ano, as expectativas são bem positivas, porque deve ser montada uma mega estrutura com 2 palcos, mais de 120 atrações culturais, vão ser 15 patrocinadores, 50 operações comerciais e mais de 5.000 trabalhadores estão envolvidos, tanto na operação quanto na condução do evento. Ao lado, a gente observa bastante gente trabalhando para montar as estruturas metálicas. Hoje está um dia meio nublado, aqui está chovendo fraquinho, mas está chovendo, né, aqui na capital, e a gente observa que o pessoal não para o trabalho. Então a gente consegue observar que o trabalho está a todo vapor para poder iniciar logo, né, a montagem dos piquetes e tudo mais. Esse ano vão ser 197 piquetes, diferente do ano passado, que foram 235, e essa redução ela se deu principalmente em função da enchente, né, Clayton, porque muitos trabalhadores, muitos tradicionalistas foram atingidos e ficaram impedidos, né, de poder montar suas estruturas. E por falar nisso, né, Clayton, na enchente, o evento esse ano ele vai ter esse cunho social, né, esse cunho solidário, porque ao longo dos 16 dias de evento vão ser feitas ações solidárias. Nós convidamos a secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Liliana Cardoso. No entanto, ela teve um imprevisto e não pôde comparecer conosco, mas as informações são de que durante os 16 dias de evento vão ser arrecadadas aqui no Parque Harmonia itens como produtos de limpeza, alimentos não perecíveis, né, e esses itens eles vão ser utilizados depois para doação para as famílias e para as pessoas que foram atingidas pela enchente. Então é um evento solidário, um evento diferenciado. Fica esse convite, né, para que todos possam prestigiar, porque esse ano a expectativa é de um grande público, né, porque a gente precisa aqui no Sul, né, de um momento de paz, um momento de tranquilidade, tendo em vista que a gente passou por maus bocados aí, né, a gente sabe que foi a maior tragédia, se não a maior tragédia, né, do sul do país e também do nosso país, e a gente precisa de um pouquinho de alegria. Então esse ano o foco vai ser na resiliência do povo gaúcho, então ficam todos convidados para participar, para prestigiar o evento, que é a maior festa do tradicionalismo gaúcho, que vai acontecer então aqui no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Parque Harmonia, que fica aqui bem próximo ao centro da capital, na Avenida Loureiro da Silva. Então estão todos convidados, reforçando que vai ser em setembro, do dia 7 até o dia 22 de setembro. E é isso, né, Clayton, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Muito bem, Vanessa está ali no Parque Harmonia, né, em frente à churrascaria. Agora já são mais de 2, né, 2 e 3 agora, né, e
Tem um cheirinho ainda de churrasco por aí, Vanessa? A gente fica aqui perto da Câmara de Vereadores, pertinho do Parque Harmonia, né? E quando está acontecendo ali a Semana Farroupilha, nossa, o cheirinho invade aqui o prédio e fica aquela tentação, né, de dar um pulo ali e conferir, né, as atividades, a gastronomia gaúcha, né, Vanessa? Isso mesmo, inclusive o Jota e o Wagner, a nossa equipe que está acompanhando aqui a nossa entrada ao vivo, estão me acompanhando e a gente está dividindo juntos esse cheirinho, Clayton, porque o cheirinho tá maravilhoso, dá aquela vontade, né? O cheirinho típico de povo gaúcho que a gente vem sentindo. E aqui na Câmara a gente está ansioso, né, Clayton, para aproveitar o quanto antes essa festa aí, porque bem como a gente falou, né, a gente merece esse momento de paz, esse momento de festa, de celebração, porque infelizmente a gente passou e ainda está passando por um momento bem difícil, né? Então, a gente merece que venha logo o acampamento Farroupilha 2024. É isso aí, obrigado, Vanessa, obrigado pelas informações, que falou de lá com imagens do Jorge Júnior, o JJ, com apoio do Wagner também, para trazer essas informações aí sobre o acampamento Farroupilha. Reforçando, acampamento que acontece entre 7 e 22 de setembro. E para você que vai no acampamento, né, se puder, faça também uma doação para as famílias atingidas pela enchente. Como a Vanessa falou, eu vou reforçar aqui, estarão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, itens elétricos e domésticos. Então, vai lá, aproveite toda essa cultura gaúcha, né? A gastronomia, o churrasco, enfim, as tradições, mas também se puder ajudar, né? Ajude, né? Essa região toda aqui, assim como boa parte do Rio Grande do Sul, foi muito afetada pelas enchentes, então nada mais justo, né, de que um evento deste porte, né, dessa magnitude, também tenha esse cunho solidário. Esse ano tem eleições, né, e está cada vez mais perto. As eleições municipais ocorrem no dia 6 de outubro, primeiro turno, e o segundo no dia 27 de outubro. Momento em que os eleitores vão às urnas para escolher vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. E aqui em Porto Alegre, muitos parlamentares vão concorrer à eleição, mas neste momento, né, eleitoral, eles devem ter certos cuidados nas manifestações da tribuna nas sessões plenárias. São as regras eleitorais. O repórter Felipe Laude amplia as informações. Olá, Felipe. Olá, Clayton. Olá, quem nos acompanha pelo Acontece em Porto Alegre. A expectativa aí para esse segundo semestre de trabalhos é que os vereadores, os parlamentares, continuem realmente votando projetos importantes para a cidade de Porto Alegre, mesmo em período de eleições. Mas é preciso atentar que existem recomendações para os parlamentares poderem se manifestar na tribuna, poderem se comportar aí, configurando o perigo, né, caso ocorra aí algum pedido de voto. Isso não pode acontecer aqui dentro da casa, durante o trabalho legislativo. Para a gente tentar entender como é que isso pode ser feito para garantia da continuidade dos trabalhos e também, né, o pleno exercício da vereança e também que os vereadores possam fazer a campanha política, mas fora do parlamento, conversar com o nosso diretor legislativo aqui da casa, Luiz Afonso. Aqui na Casa do Legislativo, para o vereador continuar esse trabalho, existem algumas regras. Quais as principais nesse momento de eleição, que é um momento em que eles realmente têm que pedir voto, mas não aqui dentro? Perfeito. Na verdade, à medida que as eleições se aproximam, uma série de regras eleitorais vão estabelecendo algumas condutas que podem e que não podem ser adotadas pelos parlamentares. Por exemplo, nos trabalhos do plenário, os vereadores não podem usar adesivos e também, especialmente nos pronunciamentos, não podem usar adesivos na tribuna e também não podem fazer não só pedido de votos, mas qualquer outra manifestação, ainda que indiretamente possa caracterizar pedido de votos. É importante destacar, Luiz Afonso, que a Câmara, durante esse período de eleição, a Câmara aqui de Porto Alegre vai seguir com as transmissões das sessões, dos trabalhos legislativos, garantindo a transparência do que ocorre aqui na Câmara de Vereadores, porque tem algumas cidades do Rio Grande do Sul que optam, né, por não exibir. Aqui a gente tem essa regra que pode exibir contendo essas regras aí que o senhor comentou. Uma coisa importante, Felipe, é que a Câmara continue exercendo as suas atribuições, quais sejam a de legislar e a também de fiscalizar os negócios públicos do município. Então, para nós é muito importante que esse debate continue, obviamente com essas salvaguardas, né, eleitorais, mas é muito importante continuarmos dando transparência daquilo que a Câmara faz para os cidadãos de Porto Alegre.
Falando em cidadãos, os cidadãos vão poder seguir acompanhando aqui direto do plenário. Quem quiser vir com adesivo e assistir das galerias, os cidadãos pode portar essa propaganda política também, diretor? Perfeitamente. Os cidadãos estão no exercício das suas atribuições enquanto particulares e podem comparecer na Câmara adesivados, enfim, manifestando a sua vontade política. O que de fato não pode é isso ocorrer dentro do recinto do plenário, nas tribunas e nos espaços de fala. Certo, e lembrando, né, que desde o dia 1º de agosto, na volta do recesso parlamentar e das sessões plenárias, essas sessões plenárias elas estão acontecendo de volta só de forma presencial. O formato híbrido terminou, então os vereadores estarão presentes só de forma presencial, uma atribuição da mesa diretora para garantia dos trabalhos também. Perfeito. Na verdade, a Câmara passou a utilizar o sistema online, né, a partir da pandemia, quando a Câmara não poderia se reunir. Manteve esse período, esse sistema híbrido durante um certo tempo, mas agora os vereadores acordaram que, de fato, estava na hora de passarmos apenas para o presencial, especialmente agora nesse período eleitoral. Maravilha. E lembrando também que nos programas que a TV Câmara transmite, programas de debate, programas de entrevistas, os vereadores podem seguir dando entrevista, sempre cuidando com essas regras de não pedir voto e também não portando o adesivo, seguindo as regras do Tribunal Regional Eleitoral aí também, né? Justamente podendo participar apenas no formato jornalístico com comentários sobre a cidade no geral também. Perfeito. Como eu disse, a Câmara continua exercendo as suas funções, ou seja, legislando, debatendo temas da cidade, analisando o comportamento do Executivo. Isso tudo, obviamente, faz parte do exercício da função do vereador. O que, de fato, não pode é misturar isso com campanha eleitoral. Bem lembrado e dado o recado para vocês. Obrigado, diretor, pela entrevista. Esclarecidos aí os pontos, Clayton. Porque é importante continuar debatendo a cidade e os rumos da nossa capital, mesmo em época de eleição, mais do que nunca, né? Volto contigo. Isso aí, valeu, obrigado, Felipe. Importantes esclarecimentos aí do diretor Luiz Afonso, né, diretor legislativo aqui da Câmara. As sessões plenárias, só para lembrar, elas ocorrem nas segundas e quartas-feiras, transmitidas ao vivo pela TV Câmara a partir das 14h. Agora deixa eu fazer algumas perguntas para você que nos acompanha. De onde você está assistindo o Acontece em Porto Alegre? É do celular, do computador, da televisão? E o acesso foi fácil? Bom, o que para as gerações mais novas é algo quase inato, para muitas pessoas acima dos 60 anos, o uso da internet pode representar dificuldades e inseguranças. E é para reverter isso que existe a Unidade de Inclusão Digital de Idosos. Vamos conferir. Qualidade de vida, autonomia, estar por dentro das inovações. Essas são as metas que a UNID, Unidade de Inclusão Digital de Idosos da URGS, busca proporcionar às pessoas com mais de 60 anos. Algo cada vez mais necessário em um cenário que se faz tudo pela internet, desde compras e pagamentos a marcações de consultas médicas. Ela existe desde 2009, quando eu iniciei meu projeto de doutorado na época, e a gente queria trabalhar com inclusão digital à distância. Só que na época a gente não tinha nenhum laboratório presencial para os idosos. Então nós conseguimos um edital pelo CNPq e compramos 10 máquinas para ser um espaço só para pessoas idosas. Todos os cursos são gratuitos, ministrados por professores e pesquisadores da universidade. A UNID, ela representa uma batalha enorme que eu vejo uma coisa que eu acredito. A UNID representa pessoas indo atrás, querer aprender e a diferença que a educação faz. Eles hoje em dia eles sabem lidar com a informação digital, eles sabem lidar com esses golpes, esses fake news que estão aí, que é o que nos preocupa bastante, eles serem enrolados, enganados. E saber que isso a gente está proporcionando para eles é emocionante. As turmas à distância e presenciais são abertas todo o semestre. Além da alfabetização digital, que introduz alunos novos ao conteúdo, também são oferecidos cursos sobre assuntos específicos para aqueles que retornam à UNID. Alguns exemplos são ChatGPT, inteligência artificial, criação de aplicativos e e-books e até tutoriais para produzir vídeos com stop motion.
O atendimento é individualizado e sempre com muito amor e paciência. Eles gostam muito da nossa metodologia, né? A gente pensa mais, primeiro no afeto e depois na tecnologia. É o sujeito que está ali atrás, né, daquela máquina, não a máquina em si. E isso faz um diferencial. A gente tem o tempo deles, não eles ao nosso tempo. Não é um curso técnico, é um curso para eles usarem na vida. E ao mesmo tempo sempre tem espaço de escuta, de acolhimento, de um abraço, de um sorriso. Faz toda a diferença para minimizar a tecnologia. São mais de 200 alunos que participam dos diversos cursos de inclusão digital. As inscrições são gratuitas para qualquer pessoa que tenha mais de 60 anos. Nós fomos vencidos pela tecnologia, nós somos do tempo da datilografia, então a gente, quando encontra uma oportunidade dessas, agarra com as duas mãos, principalmente pela segurança com a máquina, porque hoje a gente faz Pix, a gente tem o aplicativo do banco, a nossa vida está ali, não é? Então isso é uma segurança para nós. Eliane é uma das alunas mais antigas da Unid, desde 2014. Ela se orgulha de poder ligar para os netos e matar a saudade à distância. Eu ganhei de presente um celular de aniversário e eu queria devolver para a loja. E aí o meu marido disse, não, vai aprender. E aí uma amiga minha me indicou aqui. E eu vim e amei, estou desde 2014 aqui. É muito bom. E agora eu não quero largar. Eu venho de Imbé, de ônibus, para assistir as aulas aqui e depois volto. E agora eu falo até com os meus netos. Já a Adriana conquistou sua independência com os cursos de alfabetização digital. Ela não se queixa mais da falta de paciência do filho adolescente para tirar suas dúvidas. Aqui no curso, as professoras têm a paciência, elas têm a técnica de ensinar do que um jovem. Então hoje eu tenho orgulho de chegar em casa e dizer, viu, eu sei, eu consigo. Sabe o que eu aprendi hoje? Tu sabe aquilo que eu te perguntei outro dia e tu não me explicou? Então essa, para mim, a grandiosidade, né, desse curso está sendo libertador para mim, no sentido da autonomia, né? Gorete criou pânico com tecnologias após a pandemia do coronavírus, mas aos poucos está retomando a segurança com a ajuda das professoras. Muitas coisas eu aprendi a fazer e muitas coisas eu tenho coragem de mexer para ir buscar e experimentar, né? Hoje o raciocínio, assim, tem, toda a informação tem na internet. Esse raciocínio é difícil, né? Ir num lugar para pedir uma consulta. Não, hoje eu faço isso pela internet. Esse raciocínio, assim, é uma mudança radical, assim, na minha vida. Para participar, acompanhe a abertura do próximo semestre pelo Instagram @unid.urgs e se inscreva pelo site urgs.br/unid. A única restrição é a idade, sendo necessário ter mais de 60 anos. Mas não é preciso ter qualquer nível de conhecimento no assunto. Muito legal, né? Que baita iniciativa, né? E é isso, autonomia e segurança para entrar na internet, né? Saber onde mexer, saber onde ir, né? Os relatos das alunas aí são fantásticos, né? Quanto ao resultado do trabalho da Unid. Muito legal, lindo mesmo, muito bacana. Saúde, sustentabilidade e conexões com a natureza. Uma horta agroecológica tem tudo isso e muito mais. O que muita gente não sabe é que aqui em Porto Alegre, apesar de ser uma grande metrópole, existem várias dessas unidades. E a gente foi até a zona sul da capital conhecer um destes espaços. E vamos fazer agora um passeio por lá, na reportagem do Gilberto Caetano e André Rodrigues. Promover a produção de alimentos saudáveis com cultivo diversificado num ambiente o mais semelhante ao natural. Essas são algumas das características de uma horta agroecológica, como esta aqui, localizada no bairro Tristeza. Em funcionamento há 8 anos, ela é uma das ferramentas utilizadas no processo de educação para a sustentabilidade da Aldeia da Fraternidade, organização da sociedade civil fundada na década de 1960, que atende crianças e jovens em situação
situação de vulnerabilidade social. Aqui são cultivados os mais diversos tipos de plantas, legumes, verduras, frutíferas, temperos, chás. No local, professores e alunos desenvolvem atividades voltadas à sustentabilidade e à consciência ambiental. Os pequenos aprendem a fazer compostagem de resíduos orgânicos, o plantio sustentável e o manejo adequado dos vegetais. De acordo com a coordenadora do programa, um dos conceitos de horta agroecológica é a biodiversidade. Um dos grandes princípios assim da ecologia de ecossistemas é a diversidade, é a biodiversidade, né? Então as plantas aqui, como vocês podem ver assim nos canteiros, vão aparecer nas imagens, elas estão em parcerias, né? Conectadas. A gente não planta uma espécie só, um tipo só de planta nos canteiros. Elas estão sempre conectadas umas com as outras, porque elas cooperam, então, né, entre elas. Cada uma tem o seu papel. Então, isso por si só, né, esse ambiente da horta aqui por si só, ele já é um ambiente que ele é uma ferramenta pedagógica sem o auxílio de um educador ali costurando, né, os conhecimentos, costurando a realidade das crianças com o ambiente da horta. Ele por si só, quando as crianças vêm para cá, elas já entram em contato com toda essa dinâmica e com todos esses aspectos que a horta traz, né, como por exemplo a diversidade. A coordenadora explica que as hortas agroecológicas podem ser implementadas em diferentes tipos de espaço, inclusive em zonas urbanas. Ela dá algumas dicas de como preparar o solo e fazer a adubagem. A primeira é realmente nessa construção desse solo, né? Em buscar fazer, seja em vasos, seja em caixotes, como é aqui, que não está em contato direto com a terra, ou mesmo na terra, é construir essas camadas de estratificação que a gente fala, né? Então, tem a camada de drenagem, que geralmente a gente usa brita, dá para usar uma camada de areia, que vai estar agregando tanto essa parte de sedimentação quanto de minerais. E depois utilizar uma terra de uma qualidade boa. Por último, nessa estratificação que eu estava comentando, bem importante essa camada de cobertura de solo, assim, que é essa matéria seca que a gente põe dentro da terra, que tem um papel bem importante, que vai se decompondo, vai já gerando, então, mais nutriente para a terra, e também tem um papel ali de proteger esse solo, né? E a questão da diversidade das plantas, assim, buscar sempre colocar mais plantas juntas, não deixá-las sozinhas ali, porque elas, como nós, são seres que gostam de estar em companhia com outras. Uma dica que eu daria para quem quer começar uma horta, começa compostando os teus resíduos orgânicos, né? Porque acho que esse é o primeiro passo. Se tu começar a compostar os teus resíduos, logo tu tem uma quantidade grande, tanto de um adubo, se tu tiver um minhocário, quanto de um chorume, que é aquele adubo líquido, né? Além de servir para as aulas de educação sustentável, parte do que é produzido vai para a cozinha da instituição e é utilizado pela Letícia no cardápio do refeitório. Aqui na horta também são cultivadas punk, plantas alimentícias não convencionais. Um dos exemplos é essa daqui, a pulmonária, que pode ser consumida frita, servindo de fonte de nutrientes. Ela é uma horta que a gente produz, né, muitas coisas que elas vão para a cozinha. Então as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas estão nos cardápios quase que diariamente, compondo as panquecas, roxa, o pão do Hulk. Então tem essa parte de produção mesmo, né? Tem os alfaces, as hortaliças aqui que vão para a salada. Mas muitas coisas também são utilizadas nas oficinas com as crianças. Então, elas, por exemplo, recentemente fizeram um sal temperado, em que elas fizeram colheita de erva baleeira, que é uma punk, junto com um manjericão, fizeram um processo de um sal temperado e levaram para suas casas. Só benefício, né? Uma horta agroecológica, né? Quantos aprendizados a gente tem dali, né? Do lidar com a terra e mais ainda, né? O alimento saudável, né? Para que as pessoas possam ter acesso, né? A esse tipo de alimentação. Muito legal essa matéria para até ilustrar e incentivar, né? Que as pessoas possam investir nesse processo também, né? É importante, né? A gente possa, mesmo em meio a tanto concreto das cidades, que a gente possa ter um espacinho que seja, né? Para fazer esse tipo de produção aí.
O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Eu me despeço aqui do Acontece em Porto Alegre. A apresentação, a partir da próxima semana, passa a ser com o jornalista Felipe Laude e vou estar à frente do Câmara Agora, que estreia na segunda-feira, a partir das 11 da manhã, um programa trazendo o serviço e a reportagem aqui da TV Câmara. Tá bem? Então tá, foi muito legal estar com vocês nesse período e fica o convite para que vocês sigam nos acompanhando. Para fechar o Acontece em Porto Alegre de hoje, claro, a gente vai ficar com as imagens da Horta Agroecológica. Eu me despeço. Tchau, tchau.